Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de setembro, quinta-feira. Estamos quase finalizando a semana escolar, não é isso? Vamos fazer com bastante vontade, com bastante garra a atividade de hoje, que não são muitas. Hoje é só português e matemática, não é isso? Bom, hoje nós começamos no português com uma interpretação de texto. Para isso, nós vamos ler o texto, ok? O texto Última Tourada, tá ok? Vamos lá então? Mas era tarde demais. Pepe, o boizinho tão pequeno que algumas pessoas confundiam com um cachorro grande, entrou na arena da tourada. Os sinos estavam altos e a multidão gritava, mas Luís só conseguia ficar paralisado. Eles iam machucar seu boizinho, seu Pepe, seu melhor amigo. Luís começou a gritar e Anita também. Os peões da porteira também gritaram, mas por um motivo diferente. O boizinho entrou na arena e Luís ficou paralisado. Existe uma teoria de que quando estamos em uma situação de perigo ou bastante difícil, vemos tudo em câmera lenta. Existe outra teoria que diz o contrário, que vemos tudo passar rápido demais. Nas duas teorias, a ideia é que não podemos fazer nada para impedir o que está acontecendo diante de nós. Mas Luís, ao ver seu boi entrar na arena, experimentou as duas sensações. Tudo corria rápido e devagar ao mesmo tempo. E o pior foi ver o peão, aquele mesmo que estava rezando o terço, entrar na arena também e fechar a porteira. Bem, então aqui, vai falando da última tourada, A gente já teve contato com um pedaço dessa história, do boizinho. Lembra quando a gente falou de adjetivo, a gente tinha que dar características para ele? Então, agora nós vamos trabalhar o texto lido, ok? Quem não entendeu da primeira vez, vai reler, ok? Vamos lá então? Letra A. Por que as pessoas confundiam o boizinho com um cachorro grande? Olha só. Pepe, o boizinho, tão pequeno que algumas pessoas confundiam com um cachorro grande. Então, por que eles confundiam um boizinho com um cachorro grande? Porque o cachorro tem uma estatura, um tamanho, e o boi geralmente é maior. Mas nesse caso, o boizinho era tão pequeno que parecia um cachorrão, Então, eles confundiam o boizinho porque ele era muito pequeno, não é isso? Por que Luís ficou paralisado? Gente, era o boizinho dele, o boizinho de estimação, E o boizinho estava na arena da tourada, E o que aconteceu com Luís? Ele ficou paralisado de medo de que o boizinho se machucasse, De que alguém o machucasse, Porque nesse caso era alguém que ia machucá-lo, não é isso? Letra C. Segundo a autora, quais as sensações que Luís experimentou ao ver seu boizinho entrar na arena? Então, olha só. Luís, ao ver o seu boi entrar na arena, experimentou as duas sensações. Quais eram? Tudo corria rápido e devagar ao mesmo tempo, Então, ele via tudo passar muito rapidamente e tudo muito devagar ao mesmo tempo. Então, ele experimentou essas duas sensações, E não podia fazer nada, porque o boizinho já estava lá na arena, não é isso? Letra D. Como você se sentiria se estivesse no lugar de Luís? Por quê? Como você se sentiria se você visse, o seu animalzinho de estimação num lugar perigoso, Ponha-se no lugar do Luís, vê o boizinho dele, o Pepe, na arena, E ele ficou paralisado, com muito medo. E você, o que sentiria? Ok? Letra E. Na frase, eles iam machucar o boizinho. O verbo sublinhado está. Então, eles iam machucar o boizinho. O
verbo sublinhado está. Então, vamos lá. Iam, né? Então, olha só. Tá no presente? Eles vão. Tá no passado? Eles iam. Ou está no futuro? Eles irão. Tá? Pensem aí. Letra F. Na frase, vemos tudo em câmera lenta. O verbo sublinhado está. Olha lá. Vemos, nós vemos, tá? Então, ó, nós vemos tudo em câmera lenta. Nós vimos tudo em câmera lenta. Nós veremos tudo em câmera lenta. Imagina as três frases, novamente. Nós vimos tudo em câmera lenta. Nós vemos tudo em câmera lenta ou nós veremos tudo em câmera lenta. Então, aqui nesse caso, vemos, né? A hora que foi falado, né? O verbo está no presente, no passado, no futuro, tá? Não é para você imaginar a situação que já aconteceu, é para você ver na frase o verbo nesse momento, ó. Vemos tudo em câmera lenta, ok? Letra G. No trecho, nas duas teorias, a ideia é que não podemos fazer nada. O verbo sublinhado está. Então, ó, nós não podemos, né? Então, olha só, é para pensar na frase do jeito que está aqui. Não é para pensar no contexto, que foi a situação, que o Pepe estava lá. Não é isso. É para olhar essa frase agora, tá? Nas duas teorias, a ideia é que não podemos fazer nada. O verbo está no presente do indicativo, né? Não podemos, realmente é indicativo, né? Nós não podemos, né? Nós não poderemos. E aí? Tá? Então, é indicativo. Está no presente do indicativo? Está no futuro? Né? Poderemos. Se nós pudéssemos, né? O pretérito perfeito, então, não pôde, né? Não pudemos, né? Tá no pretérito perfeito. Ou no presente do subjuntivo, né? Se nós pudermos, né? Então, olha só. Nós não podemos agora, nesse momento, né? Então, imagina qual é o tempo, presente, futuro, pretérito. Depois que você achar o tempo, aí você vê se é indicativo, se é subjuntivo, se é indicativo, subjuntivo, tá? Então, primeiro você mata a charada, né? O tempo do verbo, e depois você acha o modo do verbo, ok? Vamos ver se você consegue, hein? Acredito que já matou a charada, né? Vamos lá, então. Número 2. Complete as frases com o verbo entrar na conjugação que se pede. Então, vamos lá. Tudo indicativo. Então, tudo é certeza. Então, presente. Pepe entra na arena. Pretérito. Passado perfeito. Já aconteceu e ponto. Então, Pepe entrou na arena. Pretérito imperfeito. Pepe entrava na arena. Pretérito mais que perfeito. Pepe entrara, tá? Na arena. Entrara não tem acento. Agora, futuro do presente. Pepe entrará na arena. E futuro do pretérito, do indicativo, Pepe entraria na arena. Lembra? Então, a gente tem o futuro do presente, que é o presente que a gente conhece mesmo, e o futuro do pretérito, que é o ria, né? Falaria, cantaria, pensaria, diria, ok? O pretérito perfeito é aquilo que já aconteceu e ponto. O imperfeito estava acontecendo e a gente não tem certeza do que aconteceu depois, né? Se já acabou, se continua. E o pretérito mais que perfeito são duas situações, né, que aconteceram, né?
eu entrara na casa depois que o homem abriu a porta. Então, duas situações no passado, né? Eu entrara depois que ele abriu a porta, né? Então, uma, com tudo no passado, mas uma antes da outra, ok? Então, são duas situações no passado. Número 3. Descubra as palavras, complete a cruzadinha e printe os encontros vocálicos, encontros de vogais, A, E, I, O, U, encontrados nas palavras. Quem toca piano é o... Pedra preciosa que começa com a letra D, sinônimo de mal, a mesma coisa que mal. Fica dentro do pão. Quem comanda a orquestra, esposa do rei. Contrário de noite, fica no meio da perna. Então, veja bem, todas essas palavras têm encontros vocálicos, ok? Então, depois tem que pintá-los, certinho? Na nossa matemática, hoje a gente tem probleminhas, situações para serem interpretadas, ok? Então, vamos lá. Leia com atenção cada situação, localize os dados dos problemas, as informações, faça os cálculos e dê resposta completa. Letra A. Uma escola funciona em 2 turnos, tá? O turno da manhã e o turno da tarde, no período matutino e vespertino. No turno da manhã, 1.859 alunos, né, estudam. E no turno da tarde, há 1.065 alunos. Então, de manhã estudam 1.859 e à tarde 1.065. Quantos alunos há na escola? Então, eu quero saber o total de alunos juntando manhã e tarde. Ok? Capricha na resposta, hein? B. Para uma demonstração de ginástica foram convidados 2 colégios. Um deles levou 1.048 dos seus alunos. Então, um colégio levou 1.048 crianças, ok? Enquanto o outro levou 952 alunos. Então, um levou 1.048 e o outro 952. Eu quero saber quantos alunos participaram dessa demonstração. Quantos alunos ao todo participaram, ok? Letra C. O rio Amazonas nasce no Peru. Da sua nascente até chegar à fronteira do Brasil, ele tem 3.160 quilômetros de extensão, tá? Então, olha só. Ele nasce no Peru, da nascente até a fronteira, né, com o Brasil, até chegar no Brasil, tem 3.160 quilômetros. Nas terras brasileiras, né, correndo em terras brasileiras, o leito em terras brasileiras, o rio Amazonas percorre 3.560 quilômetros. Então, ele percorre 3.160 no Peru, 3.560 no Brasil. Isso tudo é o que ele percorre, né? Eu quero saber qual é a extensão total do rio Amazonas, tá? Então, eu quero saber tudo o que, né, toda a extensão dele no Peru, mais a extensão dele no Brasil, qual é o total, né, da extensão dele, tá certo? Olha só. Quilômetros, tá? É acento circunflexo. Por favor, arrumem aí que saiu agudo. Tá certo? Tá joia? Vamos lá. Letra D. Em um terreno, há 2.564 metros quadrados de área construída. Certo? Tem um terreno lá e eles construíram, vamos dizer assim, uma casa de 2.564 metros. E tem também nesse terreno 1.336 metros de área livre. Então, tem uma área que está construída e tem uma área que não está construída, né? Mas o terreno é tudo isso, a área construída mais a área que não está construída. Eu quero saber qual a área total desse terreno, ok? Letra E. O preço de um aparelho eletrônico à vista é R$ 654. E a prazo, o mesmo aparelho custa R$ 840. Isso quer dizer o quê? Que se você chegar lá com o dinheiro, você vai pagar R$ 654. Se você não tiver o dinheiro e for pagar depois, ele vai para R$ 840. Ó, se você pagar na hora, ele sai a 654. Se você pagar depois, 840. Então, se você pagar depois, ele sai mais caro, não é isso?
qual a quantia que se paga de juros comprando seu aparelho a prazo? Então, se você comprar depois, vai pagar depois, você vai pagar 840. Quanto que você vai ter que pagar a mais do que se você estivesse pagando, né, comprando à vista, ok? Número 2. Agora, complete o desenho utilizando o eixo de simetria. Lembra a simetria que a tia Lúcia falou? A gente tem um eixo, que é essa linha aqui, tá? E a partir dessa linha, nós vamos traçar a borboleta do lado de cá. Mas tem que ser exatamente igualzinha do lado de cá, tá bom? Porque o eixo de simetria está aqui, ó. Tudo que tem desse lado, tem que ter desse lado. E pintar da mesma cor, ok? E aqui nós temos um gatinho, tá certo? Então, vamos montar o gatinho do lado de cá, né? Tem um lado dele, vamos concluir o desenho dele do lado de cá, tá certo? E depois pintar bem bonito, bem caprichado, tá certo? Lembrem-se que a tia Lúcia está dando créditos, né, às crianças, né, que vão mandando as atividades, que estão caprichando, tá certo? Que aí depois aparece também no gabarito, ok? Então, olha só, espero que vocês tenham compreendido, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato, telefona, manda mensagem, manda áudio, tá? Para poder tirar as dúvidas, tá certo? É importante que a gente consiga tirar essas dúvidas, porque o ano que vem vocês vão para uma escola maior, né? Então, a gente precisa ter trabalhado bem legal, tá joia? Olha só, um super beijo para vocês e até amanhã.